No Saiba Mais de hoje a gente vai falar sobre extradição e quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a professora da Universidade de Brasília, Inês Lopes, especialista em Direito Internacional. Inês, obrigada por aceitar o nosso convite. O que é a extradição? A extradição é uma cooperação jurídica internacional que existe entre os Estados e consiste, na verdade, na entrega de uma pessoa ao Estado estrangeiro que se encontra em território brasileiro. Professor, o que acontece quando não existe um acordo de extradição entre os países? Na verdade, a extradição, ela normalmente pressupõe um acordo bilateral ou multilateral entre os Estados. Então, o Brasil, por exemplo, tem um acordo bilateral com a Itália que possibilita e facilita os pedidos de extradição. Ou seja, se a Itália solicitar um pedido de extradição ao governo brasileiro, isso significa que o Brasil tem a obrigação jurídica internacional de aceitar esse pedido e processar. E se preencher dos requisitos que permitam ou possibilitem a extradição, o Brasil deve conceder a extradição. No mesmo sentido, caso o governo brasileiro necessite que uma pessoa seja extraditada para o Brasil, a Itália tem também essa obrigação. Existem acordos multilaterais também de extradição, como no caso do Mercosul, em que vários estados pactuaram um acordo de extradição. E essa é a base jurídica para que os estados tenham o dever de cooperar em matéria de extradição. O cidadão brasileiro, ele pode ser extraditado? Cada estado é soberano para estabelecer as suas próprias regras. No caso brasileiro, a própria Constituição Federal não autoriza que um brasileiro seja extraditado. Então, há um impedimento constitucional, que é no caso do brasileiro nato. Há a possibilidade de um brasileiro naturalizado poder ser extraditado, mas isso depende de um processo, né, na qual a pessoa tenha cometido um crime gravíssimo ou um atentado contra a própria soberania do Estado, ou no caso de tráfico de entorpecentes. E mesmo assim, esse brasileiro naturalizado deverá ser instaurado um processo de perda de nacionalidade para que ele tenha o direito à ampla defesa e ao contraditório e, se entender, se retirar essa nacionalidade. Tudo vai depender de caso a caso, mas seria uma hipótese de possibilidade de um brasileiro naturalizado, não nato, de ter a possibilidade de extradição. Se retira a condição de nacional brasileiro para depois extraditar. Então, no caso, o brasileiro nato não pode ser extraditado, mas o naturalizado pode. Em hipótese alguma, brasileiro nato pode ser extraditado, né? Isso é uma questão ainda sensível nas relações internacionais, mas muitos estados, por meio de acordos, possibilitam a extradição de nacionais. Em razão de algumas pessoas possuírem dupla nacionalidade ou 3 ou 4 nacionalidades, às vezes ela usa desse subterfúgio para obter uma vantagem indevida em razão do critério nacionalidade. Então, no âmbito europeu, por exemplo, vários estados possibilitam a extradição de nacional, desde que haja previsão em tratado internacional, né? No caso brasileiro, se não há previsão em tratado internacional, é possível se solicitar a extradição com fundamento no princípio da reciprocidade de tratamento. Doutora, quais são as condições para que um pedido de extradição seja concedido? Normalmente, essas condições, quando se há acordo, estão previstas no tratado internacional, mas um dos princípios basilares do processo de extradição é o princípio da dupla criminalidade, ou seja, o crime tem que ser crime no Brasil e esse crime também tem que ser crime no Estado estrangeiro, para que ambos os estados se cooperem. Então, é necessário que seja um crime nos dois lugares, né? E claro que existem outras condições, como se trata de menor, o Brasil dificilmente vai extraditar menor. Mas isso não impede, por exemplo, que o Brasil julgue o menor aqui, como foi o caso do incidente que houve na Bolívia, em que, teoricamente, a suspeita de que foi um menor que tenha praticado o crime contra a pessoa que morreu no estádio, né? Nesse caso, o Brasil não extradita esse menor, mas o Brasil disse que, por se tratar de brasileiro e com fundamento no Código Penal, o Brasil julga esse menor perante a Vara da Infância e Juventude no Brasil. E como é que é esse trâmite, né, desse pedido de extradição?
geralmente nós temos o pedido ativo e o pedido passivo. O pedido ativo é aquele que o Brasil solicita ao Estado estrangeiro. Esse Estado estrangeiro ele vai ter uma tramitação, porque ele é soberano e ele estabelece quais são as formas de tramitação do pedido de extradição. O que é comum é que o governo brasileiro, se houver acordo de extradição, ou seja, com fundamento num tratado internacional, o Estado brasileiro solicita ao Estado estrangeiro o retorno dessa pessoa, né? Solicita a extradição dessa pessoa ao Brasil, e aí o Brasil normalmente vai justificar que se trata de uma solicitação com fundamento numa sentença penal condenatória, então ele se solicita a extradição para cumprimento de pena, ou se há uma ação penal e ele está sendo julgado, se solicita o retorno dessa pessoa para que ela possa responder a esse crime. Normalmente esse pedido é encaminhado ou via Ministério das Relações Exteriores ou via Autoridade Central. E aí o Estado estrangeiro analisa o pedido brasileiro, vê se preenche os requisitos de admissibilidade e encaminha ao órgão competente para julgamento. No caso inverso, nós temos o pedido passivo de extradição. Então, o Estado estrangeiro solicita à autoridade brasileira a extradição de uma pessoa que se encontra em território nacional. E aí, normalmente, se há a base ou acordo, ele pode ser via Ministério da Justiça, que cabe ao Departamento de Estrangeiros, ou, se não há acordo, pode vir via Ministério das Relações Exteriores, que também encaminha ao Ministério da Justiça e ao Departamento Estrangeiro para verificar se preenche os requisitos de admissibilidade. No caso de acordo, o Ministério da Justiça encaminha o pedido, se preenchidos os requisitos, ao Supremo Tribunal Federal, que cabe julgar os pedidos de extradição. Se a pessoa na qual se pede a extradição se encontra em liberdade, uma das condições que o STF faz é solicitar, por meio do seu ministro relator, a prisão, para que, caso seja concedida a extradição, o STF consiga cumprir e entregar a pessoa extraditando. No caso do pedido em que não tem fundamento num tratado internacional, que não existe um acordo de cooperação, dependendo de caso a caso, há a possibilidade de recusa do pedido, se não houver tratamento recíproco, ou seja, se não houver uma certeza de que o Estado estrangeiro garantirá um tratamento recíproco para a extradição, como foi o caso anos atrás de PC Farias, em que o Brasil não tinha um acordo de extradição com a Inglaterra, né? E uma das condições para que se possibilitasse essa reciprocidade de tratamento na época era a entrega de Ronald Biggs. Então, como não se avançou nessa entrega de brasileiros do brasileiro e do britânico, acabou não se avançando para a extradição do PC Farias, que se encontrava na Inglaterra. Ele só foi entregue, salvo engano, quando estava na Tailândia, que aí sim havia um acordo de cooperação jurídica internacional firmado com a Tailândia, que possibilitou o retorno dele ao Brasil. Então, essas basicamente, assim, resumidamente, são os processos de extradição ativo e passivo do governo brasileiro.